Fala pessoal, aqui que fala o Thiago, muito boa noite. Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o day trade que eu realizei nesse dia no mini índice do Bovespa, que o ticker é o IM20, tá? Então, rapidamente eu vou direto para o gráfico. Vamos lá. Este é o gráfico, eu deixei aqui todos os meus estudos que eu fiz durante os meus trades aí, vou comentar rapidamente qual a operação que eu entrei, amparado em que situação, mas o que eu fiz para operar para realizar essas operações de day trade hoje, tá? Eu usei nitidamente identificação de LTA, LTB, tive o apoio aí do estocástico RSI, né, avaliação do volume, usei também as bandas de Bollinger, e, enfim, fiz as minhas entradas nos rompimentos que eu achei mais confiáveis. Aí eu vou explicar por quê. Então vamos lá. A gente abriu aí, né, com gap de alta bem significativo no Bovespa, nesse mini índice, desculpa, tá? E aí ele entrou num canal de alta, ele gerou esse rompimento aqui, eu não fiz entrada, ele ficou consolidando aqui, a minha média de 17 períodos exponencial chegou para dar suporte, né, aos níveis de preço, e aí ele ficou consolidando em cima da VWAP. Então eu identifiquei dois topos aqui, e no momento que ele gerou esse rompimento eu dei minha entrada mais ou menos nesse nível, né? Aqui eu tinha um stop praticamente aí de 300 pontos, um pouco salgado, mas eu não entrei com muitos contratos, tá? Então o trade rolou, tá? Eu acabei liquidando o trade aqui, tá? Eu apertei um pouco o stop, eu achei que aqui ele já seria por indicação do estocástico e a perda, né, do volume comprador, que ele já estaria retornando, fazendo novas mínimas a partir daqui. Porém, ele rompeu um pouquinho mais para cima, testou, né, uma nova máxima. Vocês podem ver aqui que eu tracei vou dar um zoom aqui, ó, uma LTA aqui para ficar avaliando o desenvolvimento desse meu trade. Aqui eu não resolvi liquidar porque a média segurou, tá? Apesar de ele estar um pouco longe da VWAP, eu poderia ter feito a liquidação aqui por esse fator, mas eu resolvi deixar rolar o trade. Então aqui, ó, eu fiz um trade mais ou menos aí de 500, 600 pontos, tá? Bom, aí ele fez essa nova máxima, ele começou a retrair e eu vim, como tinha uma tendência de alta aqui bem definida anteriormente, né? Eu vim unindo os topos e procurando um novo rompimento para ele dar consequência, né? E fazer nova máxima. Porém, o que aconteceu? Ele não fez, ele veio fazendo novas mínimas, né? E se aproximando da VWAP, tá? Aí ele rompeu a VWAP, né? E ele se apoiou aqui, eu descobri, foi só nesse momento aqui que eu descobri uma nova LTA, né? Então ele se apoiou aqui, veio para cima de novo, eu uni esse topo a esse, e aqui eu fiz um trade que não deu muito certo, porque eu peguei o rompimento mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Ele andou, não liquidei, ele voltou, e eu acabei liquidando com prejuízo essa operação de mais ou menos uns 100 pontos, tá? Aí ele foi de novo, né? O que aconteceu? Por que eu liquidei a operação aqui? Eu tracei essa LTA aqui, ó, que deveria ter segurado o preço, né? E quando ele gerou um rompimento, como eu já estava numa região mais ou menos de topo, eu falei, não, ele vai vir corrigir mais, né? Porque ele já vinha corrigindo aqui, tá? Então, no momento que ele rompeu aqui, eu liquidei com mais ou menos 100 pontos de prejuízo, tá? O que ele fez? Ele foi abaixo, voltou de novo, eu fiz uma outra LTA, e aí ele rompeu para baixo. Quando ele rompeu para baixo aqui, eu entrei vendido mais ou menos aqui e fiz um tradezinho de 100 pontos vendidos aqui, tá? Então ele desenvolveu de novo, né? E aqui ele começou a dar vários sinais e ruídos, estava bem chato de operar o índice hoje, não foi fácil, tá? Tinha muito sinal falso. Então ele veio, furou a VWAP de novo, foi para cima, né? Veio tentar procurar uma nova máxima, parou nesse topo, ó, e ele começou a cair. O que aconteceu? Como eu tinha essa LTA aqui, ó,
ele desenvolveu o preço para cá e quando ele furou essa LTA junto na VWAP, aqui é um rompimento que é um pouco complicado. Às vezes ele já tinha gerado um falso rompimento aqui, ó. E aí o que eu fiz? Eu não confiei muito, acabei não entrando na operação, tá? Quando ele formou aqui um novo topo, eu uni esses dois topos aqui e então ele veio fazendo novos fundos. Quando ele marcou esse candle aqui, que para mim é um candle forte de reversão, eu fiquei observando o rompimento, né? Naturalmente, o que ele fez? Ele fez uma nova LTA que se une lá naquele ponto lá, que é praticamente então a LTA do dia, depois confirmada lá na frente, tá? O que que aconteceu? Quando ele gerou esse rompimento aqui, eu entrei com o stop na mínima, tá? Na verdade, não setei o stop na mínima, tá? Setei o stop na mínima desse candle aqui, para esse rompimento, nós estamos falando de 200 pontos de stop, tá? Então ele foi, se enrolou, eu vim acompanhando ele e liquidei aqui, ó. Tá? Liquidei aqui, eu não continuei com o trade mais para cima. Tá? Então, o preço veio e aí ele começou uma série de sinais e ruídos aqui, ó, de consolidação com uma leve queda. Eu não tive uma boa leitura daqui, mas eu vim traçando essa LTB, tá? E aí, quando ele gerou um rompimento aqui, eu achei que tinha muito ruído, consolidação, eu não entrei, marquei outro, ele gerou um rompimento de novo. Eu não entrei de novo porque eu achei que o sinal não era muito forte, tá? Então o trade desenrolou, lá, ele ia, voltava, enfim, estava bem complicado, né? E no fim acabei entrando nesse trade aqui, tá? Então nesse rompimento aqui eu acabei entrando, mas eu liquidei 200 pontos acima justamente por causa do ruído, estava bem complicado tá, o índice hoje. Para mim ele estava gerando muita incerteza, então eu não deixei rolar trades muito longos, né? Enfim, acabei não pegando muito dessa pernada que poderia ter segurado o trade, mas o que acontece? Devido ao nível de ruído aí, eu resolvi liquidar a operação de forma mais curta, tá? Até porque olhando assim, né, da forma como está agora é fácil, né? Mas se a gente arrastar aqui, eu imagino, eu fiz a entrada aqui, ó. Então olha como era, né? Então fiz a entrada aqui, eu peguei a entrada mais ou menos aqui no rompimento, quase na máxima do candle, 8.240. Logo depois ele gera um candle de leve retração, né? Aí o próximo candle não mostra força. E aí o estocástico RSI está sobrecomprado, né? E aí ele vem e faz um candle de força negativa novamente. Então, tipo, é difícil manter um trade desse quando você não conhece, né? Aí o que acontece aqui, ó, o estocástico RSI aponta com angulação boa de retração, né? Então, automaticamente aqui eu já liquidei o trade, porque se ele vinha com essa força aqui para baixo e vai puxar aqui, ele vai lá perto da VWAP de novo. Então, é difícil quando você não está enxergando as coisas, né? E vai analisando os sinais que você tem, né? Então, então aqui, daqui para frente, pessoal, eu só monitorei cenários, tá? Eu vim fazendo minhas marcações, mas não realizei mais nenhum trade. Pode ver que depois eu já nem avalio mais, eu fiquei só acompanhando o que estava acontecendo, onde poderia gerar rompimento de novo. Eu usava minhas barrinhas lá de entrada e saída para ver, pô, entrei aqui, se eu tivesse entrado aqui, o que, que teria acontecido, enfim, né? Fiquei só monitorando e o índice ele praticamente consolidou aí até o final do dia, não dando mais chances assim de operações relevantes, né? E, enfim, e aí não realizei mais operações aí a partir das fiz minha última operação aí praticamente às 10 para as 20 para as 3 e acompanhei até o final do pregão. Então foi esse o resumo de hoje, tá? No fim eu saí positivo, bem positivo, mas teve muita gente que negativou o índice aí hoje, tá? Olha a quantidade de ruído e de pavio para cima, para baixo, bem difícil de operar, tá? É totalmente o contrário do dólar, né, gente? Se a gente olhar o dólar hoje, inclusive tem o meu irmão aí que faz algumas operações aí em dólar. Olha só, não teve muito, né, essa questão dos pavis. O dólar hoje foi bem direcional, né? Ele abriu o dia aqui, fez um fundo, voltou, querendo dizer que ia
praticamente aí vamos pensar assim, fechar o gap, mas não, ele já entrou na condição de vendido de novo. Quem entrou aqui, ó, que calor que passou hoje, né, na operação? Praticamente nenhum, né? Ele poderia ter entrado vendido aqui no rompimento da VWAP, olha lá, como é que desenrolou o trade, né? Então, o dólar hoje com certeza deu felicidade para muita gente. Eu estava de olho aí na live da Pâssima Exato, ela é uma analista da Rico Investimentos e ela fez um trade aí, parece que de 70, conseguiu fazer 70 pontos hoje no dólar. Excelente, né? Então, o dólar hoje bem direcional, como ele costuma ser, porém direcional na correção. E se eu tivesse de olho no dólar aí, talvez teria sido muito mais fácil hoje a operação. Pessoal, no mais é isso. Agradeço a atenção de vocês, tá? E vou tentar aqui sempre que eu fizer um day trade no dia mais concentrado dentro do ativo, botar o relatório para vocês aí de como foi. Fechou, gente? Obrigado aí, uma boa noite e até a próxima.